Gravando o vídeo para vocês, né? A aula de hoje, segunda-feira. Na verdade, já estou aqui em Brasília. Eu preparei algumas coisas para falar sobre integração regional, sobretudo quando a gente fala sobre o continente americano. Bem, a aula vai ser dividida em alguns blocos. Depois que vocês assistirem esses vídeos, eu já deleto também, né? Amanhã ou depois, enfim, esse conteúdo dos vídeos. É só para a gente não ficar sem aula mesmo, porque eu acho importante dar continuidade àquilo que a gente já tinha começado na última aula. A gente estava falando da Anne-Marie, né, sobre os novos processos de integração. Eu só faço a ressalva que a Anne-Marie ela não é uma teórica da integração regional, ainda que fale sobre integração regional. Num primeiro momento, a gente precisa entender que aqui no continente americano nós tivemos diversos processos de integração e eles não foram eliminando uns aos outros. Então a gente tem uma sobreposição de blocos, uma sobreposição de tentativas de integração regional. A primeira que a gente pode dizer, assim, com certeza, começa com a própria CEPAL, né? O Comitê para o Desenvolvimento Econômico da América Latina. Ele vai tentar criar um modelo para a América Latina se desenvolver mais ou menos ali nos anos 50. O Raul Prebisch, que era o economista argentino que vai estar por trás disso, junto com a ONU, eles vão conseguir construir um modelo que seria o que o Vargas, o Perón e o Cárdenas utilizaram, né? Seus modelos de desenvolvimento a partir da industrialização. E como industrializar? A partir da substituição de importações e financiando as próprias indústrias nacionais. Por isso surgiram diversas estatais nesse período aí da primeira metade dos anos do século XX. E isso vai ficar mais forte ainda, né, para os outros países latino-americanos, junto com a CEPAL, junto com esses processos dos anos 40 e 50, que vão defender, de fato, então, a industrialização do continente latino-americano. Pois bem, em 1950, essa década que traz aí a metade do século XX, nós vamos ter algumas iniciativas muito importantes, por exemplo, a própria criação do mercado livre da América Central. Essa tentativa de criar um mercado livre na América Central nos anos 50 vai favorecer outros pensamentos de integração regional, como, por exemplo, o que a gente vai ter lá em 1960, que é a LAUC. A LAUC é um bloco de integração regional que não existe mais, ela foi substituída, né? Essa região foi substituída pela LAD em 1980, mas a LAUC ela começa numa relação entre Brasil, México, Argentina, e vão tentar ali, inicialmente, construir um mercado livre, né? Uma associação latino-americana para o desenvolvimento econômico. E a LAUC ela vai englobando outros países, ela vai se expandindo, pega a Venezuela, outros países aqui do continente sul-americano e também alguns da América Central, sobretudo o México vai estar muito forte nesse processo, e aí vai entrando economias menores. O grande problema de quando entram essas economias menores é que essas economias elas não conseguem se defender das grandes economias. Eu já tinha falado isso um pouco na última aula. Estados muito pequenos que produzem, vamos pegar o Equador, por exemplo. Digamos que lá na primeira metade do século XX, ou melhor, na primeira década da segunda metade do século XX, 1960, o Equador, ele de alguma forma plantasse ou produzisse apenas milho. Fosse a base da economia equatoriana o milho. Bem, a Argentina e o Brasil também conseguem produzir milho, numa escala muito maior do que o Equador. Então, quando a gente já fazia ali um processo de livre mercado em economias muito parecidas, não existe a complementariedade e acaba incentivando a rivalidade. Então, começa a surgir ali um processo de competitividade entre as partes, um processo de competitividade entre os pequenos países e os grandes países. E, evidentemente, quem passa a ganhar são os grandes países que têm maior capital humano para trabalhar, maior capital financeiro para financiar tecnologias e processos de produção. E quanto maior a escala de produção, mais barato fica, né, no final das contas, para vender seu produto no mercado internacional. Então, a LAUC ela surge numa tentativa, olhando o modelo da Comunidade Econômica Europeia, no Tratado de Roma, lá em 1957, que depois vai originar a União Europeia, mas não estava funcionando muito bem aqui na América Latina.
A partir de 1980, a LAUC ela vai ser substituída pela LAD. Né? Essa LAD, esse I no final significa intercâmbio, desenvolvimento e intercâmbio. E a LAD ela vai tentar corrigir esses problemas que a LAUC teve no seu primeiro ensaio aqui na América Latina. Então, o que muda da LAUC para a LAD? É que a LAD ela vai seguir alguns preceitos da CEPAL, não tanto quanto a própria LAUC, porque ela vai criar algumas cláusulas, por exemplo, como a possibilidade de criação de outros blocos dentro da própria LAD, para financiar, ou o que eles chamam de para desenvolver em conjunto a economia e a sociedade na região. Desde 1969 já existia o Pacto Andino. O Pacto Andino ele começa, né, entre Equador, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Chile, só que o Peru. Só que o Chile, logo em seguida, ele vai sair, porque vai ter o golpe do Pinochet, a gente sabe como é que aconteceu lá. Então, o Chile ele vai ser afastado do Pacto Andino. E a comunidade andina, que se origina do Pacto Andino, que só vem nos anos 2000, os anos 90 para os anos 2000, a comunidade andina surge, né, tem as suas origens nesse Pacto Andino. Então, o Pacto Andino é de 69. A LAUC é de 1960, ou seja, 9 anos depois da LAUC, o Pacto Andino ele surge. E ele vai ser um exemplo que vai sustentar a ideia da reforma da LAD, em 1980. Então, o Pacto Andino ele é muito importante para os processos de integração regional aqui no continente americano, inclusive para o próprio Mercosul. A União Europeia, antes de ser União Europeia, ainda como Comunidade Econômica Europeia, eles vão elogiar muito o nível institucional de integração do Pacto Andino. Porque o Pacto Andino nos anos 60, 70, aliás, nos anos 70, porque ele é de 69, nos anos 70 e 80, o Pacto Andino vai conseguir instituir, né, instituições dentro do processo de integração, como a justiça, como as assembleias de reuniões, os mecanismos para a solução de controvérsias, que a própria União Europeia tinha não muito desenvolvido, tinha numa situação ainda experimentativa. Experimental. Então, a Comunidade Econômica Europeia vai olhar para o Pacto Andino, o PA, e o Pacto Andino, então, ele vai se tornar o principal modelo de integração aqui para o continente americano. O problema, mais uma vez, é que as economias dentro do Pacto Andino, assim como a LAUC, passam a ser competitivas, porque não existe tanto uma complementariedade. O que seria a complementariedade? O modelo de desenvolvimento de complementariedade. O modelo de desenvolvimento de complementariedade, ele é quando um país, uma sociedade, uma cidade, uma nação, enfim, vai produzir, né, um nicho de mercado que não vai competir com o mesmo nicho de mercado do outro. Ou seja, se eu produzo café, o outro produz leite, e aí a gente consegue fazer uma complementaridade de renda. E isso não existiu muito dentro do Pacto Andino. Na verdade, a base produtiva da Colômbia, Equador e Peru são muito parecidos. Essas bases parecidas acabam gerando um desconforto na integração econômica. E a gente viu que a integração ela não é só econômica, ela pode ser uma integração social, uma integração política e até mesmo uma integração cultural com uma comunidade de países de língua portuguesa. Mas no caso do Pacto Andino, o objetivo era uma integração econômica. Então eles iam muito bem na integração institucional, na integração política, na integração do fortalecimento do próprio bloco, mas eles não estavam indo muito bem no fortalecimento econômico. E dentro desse processo, a gente tem então, em 1980, a LAD, que traz alguns preceitos como a defesa pela complementariedade econômica, a produção complementar, traz a possibilidade do surgimento ou oficialização de blocos de integração regional dentro dela e se define apenas como uma zona de livre comércio, de livre mercado até em determinados momentos, mas que também não sai muito do papel, é só uma carta de incentivo, uma carta para que a América Latina se enxergue e tente cooperar. Só que
A ALAD, ela não é toda a América Latina. A América Central, boa parte da América Central se desenvolveu, né, no mercado comum centro-americano, que depois a gente também vai ter aí o CARICOM, a Comunidade de Integração do Caribe, das Ilhas do Caribe. Pensando nisso, eu estou olhando aqui o tempo, né, já são 10 minutos aqui, passa muito rápido. Pensando nisso, o CARICOM ele vai de alguma forma tentar trazer uma complementariedade tanto na produção agrícola como na de serviços, especialmente no turismo, dentro da região centro-americana. Mas vai ficar um pouco de fora do processo da ALAD. Então, a ALAD, no final das contas, são quase todos os países continentais, né, da América do Norte. A gente tem o México, a América do Sul praticamente todo mundo, a gente não vai ter algumas Guianas, mas vai ser importante essa relação entre a ALAD e o CARICOM. Mas ainda não existia uma proposta de integração total do continente. A primeira proposta de integração total do continente acontece no governo do Bill Clinton, né, nas cúpulas das Américas. Em 1994, eu lembro bem disso, porque em 92 teve a Rio 92, na Eco 92, e como um dos resultados de debates para como o continente americano iria se desenvolver, começaram a fazer as cúpulas americanas, né? As cúpulas das nações americanas, e aí em 94, essa que foi a mais importante, porque o Bill Clinton, o presidente dos Estados Unidos, ele vai defender, então, um modelo de integração total do continente, entre as 36 ou 38, eu não recordo agora, nações soberanas, autônomas aqui do continente americano. Então, a gente vai ter aí a ALCA, né, essa Associação de Livre Comércio das Américas, ou americana. E a ALCA vai ser debatida ao longo dos anos 90. Então, qual é o cenário do continente americano nos anos 90? Em 91, a gente já tinha visto com o Tratado de Assunção surge o Mercosul. A gente tem o Pacto Andino, desde 69. A gente tem a ALAD, que substituiu a LAUC, desde 1980. E o CARICOM ali se desenvolvendo na América Central. E pensando nessas possibilidades de desenvolvimento, a LAUC, que depois se transforma em ALAD, defendendo essa cláusula de possibilidade de cooperação dentro da região, também possibilitaria o próprio surgimento de uma integração maior do continente americano, né, como foi proposto pelos Estados Unidos. E aí, nesse processo, a ALCA, que foi a proposta do governo dos Estados Unidos, ela não entraria em conflito com todos esses blocos que já existiam. Na verdade, a ALAD e a ALCA coexistiriam, sendo que o Mercosul e provavelmente o Pacto Andino, que depois se transforma em Comunidade Andina, também acabariam existindo, mas seriam pouco a pouco absorvidos pela ALCA. Inevitavelmente, a ALCA, como uma zona de livre mercado, ela teria o intuito de unificar o livre mercado do NAFTA, o livre mercado proposto pelo Mercosul em 91 e o livre mercado proposto pelo Pacto Andino. E a gente sabe que a ALCA não foi aplicada. E primeiro que a gente já tinha a Organização dos Estados Americanos. Segundo que a ALCA ela não incluía Cuba. Então era uma defesa dos Estados Unidos não incluir Cuba nesse processo. E a partir dessa ideia de que Cuba não poderia fazer parte, nós já estamos falando aí no início dos anos 2000, mais especificamente em 2005, quando teve a última grande cúpula das Américas para debater a questão da ALCA, a gente teve uma virada à esquerda aqui no continente, na América do Sul sobretudo, uma virada à esquerda dos grandes governos nacionais, eles vão para o lado mais social da integração e menos apenas do livre comércio. E eu já falei para vocês que qualquer presidente, qualquer nação decide se vai querer um processo de integração mais comercial ou mais social ou ambos. Nesse caso, o Hugo Chávez, o Kirchner, sobretudo esses dois, presidente da Argentina e presidente da Venezuela, eles vão propor então, junto com Evo Morales depois, né, a ideia da ALBA, que era uma integração latino-americana ou América bolivarianista. E é por isso que a gente usa muito esse termo, às vezes, na política hoje,
né, sobre o bolivarianismo. Esse pessoal que, segundo a crítica ao bolivarianismo, seria essa ideia de que a América Latina ela seria algo desconectada dos Estados Unidos ou do Canadá. Então precisaria encontrar aí um modelo próprio de desenvolvimento, como já defendia a CEPAL lá no início dos anos 40, 47, 49, né, pelo Raul Prebisch, que logo depois funda a CEPAL junto com a ONU nos anos 50. Bem, a ALCA, então, ela é refutada por esses presidentes, especialmente os presidentes latino-americanos, hispânicos, então Argentina, Venezuela, mas o Brasil também refuta. E o Brasil refuta muito mais por uma questão técnica, pelo menos essa foi a justificativa do governo Lula, de que a proposta dos Estados Unidos ela não funcionaria tão bem para o Brasil, especialmente seria prejudicial ao Brasil se comparado com qualquer outra nação do continente. Por quê? Porque os produtos que o Brasil exporta para a Argentina, para o Uruguai, Paraguai e outros países aqui do continente, eles seriam, ou pelo menos entrariam em concorrência direta com os produtos dos Estados Unidos industrializados. Então, as geladeiras que a gente produz, a linha de eletrodomésticos, a linha branca, ela acabaria sofrendo um grande impacto. E uma outra questão, os Estados Unidos não abririam mão de algumas barreiras tarifárias para produtos agrícolas, especialmente os produtos com origem brasileira. Ou seja, não que os Estados Unidos tenham colocado tarifas contra o Brasil, mas os produtos linkados dentro da lista que os Estados Unidos ainda poderia ter um protecionismo, como a laranja, o milho, enfim, o Brasil é um grande produtor, então o Brasil acabaria não ganhando muito com o processo da ALCA. Então o Brasil ele refuta usando esses argumentos técnicos sobre economia, de fato isso iria acontecer mesmo, os Estados Unidos não estavam bem difíceis para a negociação, o Brasil tentou negociar várias vezes esse campo, e a estratégia dos Estados Unidos era então, já que o Brasil é um dos principais empecilhos para a integração, a gente integra todo mundo, o Brasil fica isolado e depois ele pede para entrar aceitando essas cláusulas menos favoráveis a ele. Só que isso não aconteceu porque a gente teve essa virada à esquerda aqui na América do Sul, onde os outros estados, não por uma questão técnica econômica, mas por uma questão ideológico-política, de espectro político, não vão aceitar esse processo de integração com os Estados Unidos, ainda que pudessem ganhar economicamente com isso. Então isso acabou favorecendo ao próprio Brasil. E isso que é o mais legal, isso que é o mais interessante, porque a partir desse momento começou a surgir outras perspectivas de integração que não apenas de livre mercado. Por quê? Por que isso é interessante? Porque a LAD ela já existia, né, mas ela não ultrapassava a etapa da integração comercial, de livre mercado. O Mercosul já existia, mas mal conseguia chegar numa integração aduaneira, né? Uma aduana perfeita ali a gente ainda não tem até hoje. E o Pacto Andino, que se transformou em Comunidade Andina, estava se fragmentando, né? Logo de cara perdeu o Chile, depois a Venezuela sai e entra para o Mercosul. Então a situação vai ficando um pouco complicada ali na região andina. Nesse cenário, então, cria-se, ou pelo menos tenta-se criar, o que a gente vai entender como uma integração da América do Sul. Então começa-se a falar menos em América Latina, e isso que é o interessante, e inicia-se a falar mais em América do Sul. Então, boa parte das concepções de integração a partir dos anos 2000 para cá, sobretudo depois do fracasso da ALCA, é que a América do Sul vai se enxergar como um continente, ou pelo menos os governos irão defender uma identidade sul-americana. E essa identidade sul-americana ela é importante porque isso vai fazer, ou pelo menos facilitar os processos de negociações. A gente não precisa negociar com o México dentro do NAFTA. Portanto, a gente não tem que ter tantos dedos na hora de fazer documentos. Nós não precisamos, em relação aos Estados Unidos e Canadá, nós não precisamos negociar necessariamente também com o CARICOM, né, que já tem a sua estrutura aí tradicional, e não precisamos ter esse pensamento de incluir todo o continente americano. Isso vai acabar gerando aí uma possibilidade maior de sucesso, né? Quanto menos um número de agentes para negociação, mais fácil é o processo de negociação interno de cada estado. Lembrando que todo o processo de integração regional ele é tratado pelos governos,
mas ele precisa ser institucionalizado, ou melhor, internalizado. O que é internalizado? Ele vai passar por dentro dos processos políticos nacionais, pelo Senado, pelo Congresso dos Deputados, dependendo de cada país, e aí vai ser aprovado. Então, um tratado feito por presidentes não significa muita coisa, ele precisa ser internalizado. E todo o processo de integração regional é assim. Qualquer tratado, processo entre Brasil e Argentina, Uruguai, os membros do Mercosul, enfim, que se decidem sobre uma agenda como a migração, o imigrante, refugiado, recursos naturais e outras coisas, precisa ser internalizado, todos os tratados precisam ser internalizados dentro das suas câmaras legislativas. Poucos são os automáticos, e geralmente os automáticos são mais orientações do que normas, né? Do que normas que vão de fato alterar o comportamento dos agentes. Já são 20 minutos, vamos lá, tem bastante coisa aqui, eu acho que eu vou fazer um primeiro bloco da aula, depois eu faço o segundo bloco da aula, não com todas as horas, porque eu sei que ainda deve perder alguns minutos para colocar isso para rodar e depois até mesmo para desfazer. Então, eu acho que eu vou gravar em torno de 40 minutos cada bloco, porque isso aí deixa mais fácil o processo de upar na internet, também dá uns minutos antes e uns minutos depois para vocês aí da turma debaterem, comentarem, ou se tiver algum problema técnico aí, também dá uma margem de tempo para fazer as coisas. Bem, mas continuando. Pensando que a Unasul, ela surge dessa origem aí que a gente chama de ALBA, né? Que a Unasul, ela surge nessa tentativa de criar uma integração da América do Sul, que sem se importar tanto com o que acontece no Caribe ou na América do Norte, a Unasul ela vai ser uma integração, só que muito mais política do que uma integração comercial econômica. Essa é uma diferença muito importante, porque às vezes as pessoas perguntam se a Unasul ela substitui o Mercosul ou se ela substitui a comunidade andina. Na verdade, ela não substitui, porque ela é sustentada pelos avanços desses dois blocos. Então, quanto mais o Mercosul avança, quanto mais a comunidade andina avança em integração, mais a Unasul acaba avançando. A Unasul ela não elimina esses dois blocos, porque esses dois blocos estão numa frente de integração econômica, em certa medida, depois dos anos 2000, também uma integração social. Hoje, com o Temer e com o Macri, a gente tem muito mais uma paralisia do Mercosul, porque ambos os estados precisam, Argentina e Brasil, precisam resolver as suas agendas internas. Né? Então, eu acho que só depois das eleições de 2018 é que, de fato, a gente vai ter aí alguma projeção para quais serão os modelos do Mercosul. Mas talvez muito mais neoliberal do que uma economia complementar. E depois dessa perspectiva em que o Mercosul e a comunidade andina fortalecem a Unasul, a gente tem que entender um pouco mais o que é a Unasul. Se ficarem dúvidas, na próxima aula vocês me perguntam, na semana que vem. Mas a Unasul ela vai ser um bloco, né, das nações sul-americanas. Pela primeira vez, toda a América do Sul, todas as nações soberanas da América do Sul estão reunidas e estão debatendo e decidindo o seu futuro. Essa cúpula da América do Sul ela tem um peso muito importante, porque ela vai, em primeiro lugar, não ter ali um grande hegemon dentro, né, uma grande potência dentro do bloco, como era o caso da ALCA, da tentativa da ALCA. Em segundo lugar, ela não vai ser tão extensa ao ponto de dificultar os processos de identidade. E saindo um pouco da Anne-Marie Slaughter, que fala mais uma integração dos agentes sociais, uma perspectiva mais liberal da integração, do liberalismo, se a gente ir mais para os pensadores construtivistas, aqueles que vão olhar muito mais para a sociedade, até mesmo os pós-colonialistas, né, eles também ajudam, o Eduardo Said lá na base, não de integração, mas trazendo os preceitos do pós-colonialismo para estudar relações internacionais, a Unasul ela vai criar a sua identidade a partir da delimitação do outro. Então, a Unasul, né, o olhar à América do Sul, ser a América do Sul, ela acontece porque nós temos uma relação entre as nações dentro dessa região sul-americana que não se enxergam como América Latina plenamente, ou que não se enxergam como americanos, continente americano. Então foi por uma ação dos Estados Unidos com a ALCA
que você teve uma reação, e essa reação é uma reação de identidade. Se eu não sou América, se eu não sou Alca, eu sou o quê? E essa pergunta, então, é respondida pela criação da Unasul. Então, os teóricos construtivistas e os teóricos pós-modernos gostam bastante de estudar a Unasul exatamente por isso, porque ela traz uma materialização de identidade, que é diferente um pouco do Mercosul, que é diferente um pouco da comunidade andina, que partem, evidentemente, de uma identidade, mas é uma identidade regional tradicional, né? É geográfica, sobretudo. A comunidade andina tem a ver com os Andes, né? A Cordilheira dos Andes. O Mercosul é o Mercado Comum do Sul, nós que estamos ao sul da América do Sul. Então, é uma questão muito geográfica. A Unasul, ela, apesar de ter esse nome referenciado na geografia, ela advém, todos os processos políticos que a sustentaram advieram dessa necessidade de criar uma identidade regional. E a partir então da Unasul, a gente vai ter aí tentativas de criar o Banco do Sul, né, o Banco da Unasul, para o desenvolvimento. Nós vamos criar mecanismos para a solução de controvérsia entre as nações, tentativas de aproximação e mobilidade entre os habitantes, entre os indivíduos de cada nação uns com os outros. Nós não temos nada igual a Europa tem como o Tratado Schengen, que é a livre circulação de pessoas. Nós não temos isso aqui na América do Sul, mas é uma tentativa, né? E lembrando que a Europa começa pelo menos aí lá nos anos 40, anos 50, e a gente aqui na América do Sul começamos na década passada. Então a gente tem muita coisa ainda para resolver. Aparentemente, parece que a Unasul está um pouco congelada nesses últimos tempos, mas isso é porque nós estamos no Brasil com uma crise política muito forte. Então, evidentemente que a gente tem aí um problema sério, né? A gente tem um problema sério em relação à Unasul. Mas, se nós pensarmos que ela é maior do que os governos, em teoria ela é maior do que essas práticas, a Unasul pode ser que se desenvolva melhor. Agora, a nível econômico, a Unasul ela não tem uma diretriz muito clara, ela só tem uma diretriz de cooperação e unificação entre os povos aqui da América do Sul. Pois bem, voltando então para o Mercosul. O Mercosul, então, ele é criado em 91, eu já tinha falado, não vou falar sobre a trajetória do Mercosul de novo, mas ele tem lá os seus membros iniciais, o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, depois a Venezuela entra, né? Mas uma coisa importante para falar sobre o Mercosul, que também está dentro da Unasul e na maioria dos processos de integração regional, pelo menos os ocidentais, são as cláusulas democráticas. As cláusulas democráticas, elas vão garantir que todos os membros que fazem parte do bloco de integração regional, eles de alguma forma tenham um regime representativo. Caso haja algum indicador de golpe ou alguma situação que vá de alguma forma colocar a população ou o sistema político em risco, esses estados podem ser suspensos. E na última aula tinha me perguntado se a Venezuela foi suspensa no sentido de expulsa. Não, a Venezuela não foi expulsa. A gente tem que lembrar mais uma vez, o Paraguai, quando teve o golpe, sofreu o golpe, ele foi suspenso do Mercosul, mas ele não foi expulso do Mercosul. Ele foi suspenso até solucionar aquele problema ali democrático. Então ele não podia votar, ele não podia participar. Nenhum trâmite ficaria dependente do Paraguai para acontecer, para ser aprovado. Que foi o caso da Venezuela. Então, a Venezuela, para ela fazer parte do Mercosul, ela tinha que ser aprovada pelo Brasil, pelo Uruguai, pelo Paraguai. Só que o Paraguai ainda não tinha aprovado. Os outros três já tinham aprovado a entrada da Venezuela, mas o Paraguai não tinha. Então, quando o Paraguai foi suspenso, a necessidade do Paraguai aprovar a entrada da Venezuela no bloco não precisava mais. E aí o que acontece? Aí a Venezuela entrou automaticamente, porque Brasil, Uruguai e Argentina já tinham aprovado. Então, hoje a Venezuela ela está num processo de suspensão. Ela não foi expulsa do Mercosul, mas ela está num processo de suspensão. E depois que ela resolver suas questões democráticas, que os membros do Mercosul entenderem que ela não tem mais um risco à democracia, aos processos democráticos, aí ela retorna a ter poder de voto e participar dos outros tratados e processos aqui de integração com o Mercosul. Mas por que a Venezuela saiu do Pacto Andino, da Comunidade Andina, para vir ao Mercosul? Aí a gente lembra aquele velho problema lá da LAUC, né? O velho problema do próprio Pacto Andino. Não existia tanto complementariedade econômica, mas competitividade.
né, a economia venezuelana, a produção venezuelana, ela acabava competindo com a produção da Colômbia, com a produção de outros países membros ali, o Equador, enfim. Então ela ficou mais interessada em participar do Mercosul porque não teria tanto uma concorrência. Agora, por que então que os membros aceitaram a entrada da Venezuela dentro do Mercosul? Aceitaram porque, no final das contas, o Brasil tem um peso muito forte. E na etapa que estavam debatendo nos anos 2000, que era a criação efetiva do parlamento do Mercosul, o Parlasul, esse parlamento do Mercosul ele teria um peso muito favorável ao Brasil. O Brasil praticamente conseguiria votar tudo o que quisesse, porque acabaria tendo uma certa maioria. Então era preciso criar ali ou outras estratégias de divisão representativa dos parlamentares do Mercosul, ou que entrasse um novo membro. Então a Venezuela, quando entra, ela passa a ser um peso democrático em relação às ações do Brasil, dentro do Mercosul. Então, lembram quando foi criado a Comunidade do Carvão e do Aço, a Comunidade Econômica Europeia? Você tem a França, a Alemanha, mas também eles colocaram a Itália, Bélgica, Luxemburgo e Holanda para equilibrar o processo de representatividade nas decisões. Foi a mesma coisa com a Venezuela. Então, a Argentina era de extremo interesse a Argentina que a Venezuela fizesse parte do Mercosul para os processos institucionais, para que a Argentina não ficasse em minoria, aliás, os 3 membros ficassem em minoria em relação ao Brasil. E no caso do Brasil, era interessante porque acaba integrando o eixo norte do nosso país, né? Esse eixo norte ele acaba sendo um espaço de escoamento para o Caribe, para a América do Norte, facilita bastante, facilita muita coisa, na verdade, a nível de exportação brasileira, sobretudo na região norte do Brasil, né, que tem que dar uma volta, que, enfim, é bem complicado. E também para a própria segurança, né, do norte do país. Então, foi muito mais uma questão geopolítica para o Brasil, e para a Argentina, Uruguai e Paraguai foi uma questão aí de peso institucional no próprio processo do Mercosul. Bem, essa é mais ou menos a estrutura aqui do continente americano em integração regional. E dentro desse processo de estrutura do continente americano, existem outras tentativas de integração, outras propostas de integração regional, mas que não vêm tanto ao caso, não são tão relevantes quanto essas. Esse conteúdo, eu não vou retomar tanto esse conteúdo da Unasul, da ALCA, LAD, nas próximas aulas, vai ser nessa aula mesmo, mas eu vou sempre citar esses blocos no futuro, porque talvez na próxima semana eu fale um pouco mais de Mercosul, né, sobre as estruturas internas da União Europeia, as estruturas internas do Mercosul, para a gente entender, então, nessa relação de análise comparada. Então, só para a gente concluir aqui, antes do segundo horário da nossa aula, se vocês quiserem, passem os 2 vídeos aí, depois são liberados mais cedo, isso fica a critério de quem está aí na sala. Mas, só para concluir aqui, são 33 minutos já, a ideia da integração da América do Sul, diferentemente da Europa, é não entrar em competitividade da sua produção, porque a Europa consegue ter uma exportação muito grande para o resto do mundo. E aqui na América do Sul a gente não tem uma exportação tão grande. Se a gente olhar para boa parte dos países aqui, a maioria vende para os Estados Unidos, né? Então, o Brasil talvez seja o que mais venda para dentro do bloco, para a própria região. E é por isso que acabaria entrando em choque com os Estados Unidos, né? E desvantagem, evidentemente. Então, olhando para essa competitividade, para essa dificuldade na integração econômica, é que no próximo momento a gente vai falar um pouco mais dos processos de integração social aqui no nosso continente. Quais são os outros órgãos, quais são as outras instituições que facilitam o processo de integração. Aí a gente volta para Anne-Marie, tentando identificar que não são só os governos nacionais, os governos centrais, que promovem a integração regional. Mesmo porque eles colocam ali cláusulas muito abstratas. Vamos cooperar na educação, no ensino. E aí? O que se faz de concreto nesse processo de cooperação? Então, no próximo bloco, a gente fala um pouco mais de difusão, transferência de políticas públicas, agentes locais e sociais nesse processo de integração, especificamente aqui na América Latina, na América do Sul, que talvez seja também esse evento que eu estou. Na próxima semana eu falo um pouco mais desse evento, ele começou agora, então não tem muita coisa para falar. Mas depois, então, no segundo bloco, a gente fala um pouco mais sobre transferência e difusão de políticas públicas, tudo bem?
Então, até já, né? Até já.